paz do Senhor para todos. Que Deus abençoe nosso dia, a nossa semana. Foi colocado uma dinâmica no grupo da igreja para cada dia desse mês de setembro, um componente do grupo falar sobre o livro de Provérbios. E como meu nome é Aline, né, letra A, primeira pessoa. Então eu fiquei responsável por ler e fazer um breve comentário sobre o capítulo 1 do livro de Provérbios. E geralmente a gente grava um áudio e coloca no grupo. Mas essa semana, quando foi colocado esse desafio, eu senti no coração, né, que eu deveria colocar no canal sobre a minha explicação sobre o livro de Provérbios, sobre o capítulo 1. Não sei pregar, não sei dar estudo bíblico, ensinamento, mas a gente ouve algumas coisas na igreja, alguns ensinamentos, por ler também o capítulo. E eu também pesquisei a respeito, né, em alguns vídeos de alguns pastores sobre esse livro de Provérbios. E eu vou estar falando sobre o capítulo 1 do livro de Provérbios. Aqui, né, no primeiro versículo fala: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eu estava vendo em um comentário, em um ensino de um pastor, né, de como ele começa a falar aqui no livro, né? Primeiro ele se apresenta, né, Salomão. Ele fala de quem é o autor do livro. Depois ele fala sobre de quem veio, né, de quem veio a sua descendência, no caso, filho de Davi, rei de Israel. E depois ele fala que ele é rei de Israel. Então, esse livro aqui de Provérbios é um livro muito, muito completo, né? É um manual. Provérbios é um manual de sabedoria. Aqui eu não vou ler os primeiros capítulos porque é a descrição sobre o autor, né? Foi o que eu li aqui no primeiro versículo, então eu vou falar a partir do 7, né? A partir do 7. As palavras dos sábios e seus enigmas. Cuidado com os pecadores. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. A primeira coisa que ele fala aqui é sobre temer a Deus, né? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Acima de tudo, né? Primeiramente, nós temos que ter temor ao Senhor. O temor ao Senhor aqui se refere a não ter medo de Deus, mas sim obediência, ter obediência a Deus, nós termos fé em Deus e seguir os mandamentos de Deus, né? Então esse temor aqui se refere a isso, que nós possamos temer a nosso Deus, honrar primeiramente a nosso Deus, e tudo mais se completará. Aí aqui fala: os insensatos, porém, desprezam a sabedoria e a instrução. Meu filho, ouve a instrução de teu pai e não despreze o ensino da tua mãe. Aqui o segundo ponto que ele coloca, né? Primeiramente, temer ao Senhor. Segundo, honrar nossos pais, né? Honrar nossos pais. Eu estava vendo uma palavra de um pastor, ele dizendo que honramos os nossos pais, tanto os nossos pais carnal, nossos pais físicos, como nossos pais espirituais, né? Devemos honrar também aos nossos líderes, aos nossos pastores. Primeiramente, claro, nosso pai e nossa mãe, aos ensinamentos do nosso pai e da nossa mãe, porque mais na frente a gente vai ver que o que eles ensinou era o melhor para nós. Pois serão como uma coroa de graça para a tua cabeça ou colares para o teu pescoço. Meu filho, se os pecadores quiserem te seduzir, não permita. Se disserem: vem conosco, armemos uma emboscada para matar alguém, fiquemos de tocaia contra o indefeso para nos divertir. Vamos engolir vivos como a sepultura e inteiros como os que descem a cova. Encontraremos todo tipo de bens preciosos e encheremos nossas casas com despojos.
Vem conosco, teremos tudo em comum. Meu filho, não sigas o caminho deles. Desvia-te das tuas veredas. Aqui está falando para a gente se desviar do homem mau, né? Da má influência dos homens e honrarmos a palavra de Deus. Pois os pés dos pecadores correm para o mal e eles se apressam a derramar sangue. De fato, não faz sentido estender a rede diante de uma ave que está à espreita. No entanto, os pecadores se põem em emboscadas contra o seu próprio sangue e respeitam a sua própria vida. São assim as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ele tira a vida dos que a possuem. Aqui no capítulo 20, né, já fala: convide a exortação da sabedoria. A sabedoria grita nas ruas e levanta sua voz nas praças. Clama do alto dos muros e profere suas palavras à entrada das portas na cidade. Ó insensatos, até quando amareis a insensatez? Até quando os que zombam se alegrarão na zombaria? Até quando os tolos odiarão o conhecimento? Se vos converterdes pela minha repreensão, derramarei sobre vós o meu espírito e vos revelarei as minhas palavras. Mas porque clamei e recusastes, porque estendi a mão e ninguém deu atenção. Mas pelo contrário, desprezastes todo o meu conselho e fizeste pouco caso da minha repreensão. Eu também rirei no dia da vossa calamidade e zombarei quando o terror vos sobrevier. Como tempestade a vossa calamidade passar com o redemoinho, quando a aflição e a angústia chegarem. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. Ansiosamente me buscarão, mas não encontrarão, porque menosprezaram o conhecimento e rejeitaram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e se fartarão dos seus próprios conselhos. Aqui a palavra está falando, né, que a gente, quando não obedece a Deus, não honra o Senhor. No caso, a gente vai colher o que a gente vai plantar, né? Aqui está se referindo a isso. Então, tudo que a gente colher mais na frente vai ser fruto do que a gente fizer agora. Então, se a gente vai praticar o bem, vai honrar a Deus, vai seguir os mandamentos de Deus, então a gente vai colher boas coisas, né? Porque Deus fala que aquele que não se inclinar para os mandamentos dele, ele vai virar as costas, né? Aqui está falando isso, que ele não vai dar ouvidos à súplica e o clamor dessas pessoas que menosprezaram, né, o conhecimento e rejeitaram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e se fartarão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos tolos o matará e a prosperidade dos loucos o destruirá. Mas quem me der ouvido viverá seguro e estará tranquilo, sem medo do mal. Aqui está falando, né? Então, o que o capítulo 7 fala aqui, né? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, o princípio da sabedoria. Então, aqui já resume tudo, né? Primeiramente, a gente tem que ter temor a Deus. Eu fiz só um breve resumo, né, de uns estudos que eu assisti justamente sobre isso, né? As primeiras palavras que Salomão fala, né, depois dele se apresentar como autor do livro, ele fala do primeiro, que é o princípio, né, que é honrar, que é o temor do Senhor, o princípio da sabedoria, honrar pai e mãe. E aqui também se refere a muita coisa aqui, se refere a ganância, no caso, né? Amor ao dinheiro. Então, às vezes a gente não tem temor, esquece nessas horas de ter temor a Deus e a gente às vezes se precipita em alguma coisa que a gente acha que foi da vontade de Deus e no fundo não era o que Deus queria para a nossa vida e aí a gente acaba se frustrando mais na frente, né? A gente acaba se frustrando porque a gente pensou ou achou que Deus aprovaria tal coisa que a gente iria fazer, mas não estava dentro do propósito dele. A gente acaba nos adiantando e no final de tudo
muita gente, né, acaba quebrando a cara, né, porque toma uma decisão sem primeiro consultar a Deus, sem saber se realmente era aquilo que Deus queria para nossa vida, e a gente acaba depois se frustrando, né, nisso aí. Então, o livro de Provérbios, né, é um manual da sabedoria. É um livro muito bom, é maravilhoso. A Bíblia em si é um manual para a nossa vida. Aqui foram as minhas palavras a respeito desse livro. Como eu falei, eu não sei pregar, eu não sei dar estudo bíblico, mas de um pouco alguns vídeos que eu assisti falando sobre este capítulo, né, que é o capítulo 1, muito bom mesmo para a nossa vida, muito bom, tanto para a nossa vida espiritual, quanto para a nossa vida conjugal, nossa vida familiar, nossa vida do mercado de trabalho, em relação a tudo, né, a igreja, a companhia, amigos, tudo isso ensina, né, então... com certeza, muita coisa boa vem por aí, né? A partir do capítulo 2 em diante, até o final desse livro. Que um livro cheio de sabedoria, né? Que quando Salomão pediu sabedoria a Deus, Deus deu sabedoria para ele em todos esses aspectos, né? Em relação aos ensinos da palavra de Deus, as advertências, exortações que tem nesse livro, quanto a outras coisas, né, em relação a sua vida como rei de Israel, né? Então, quem conhece, quem leu o livro de Provérbios, sabe muito bem do que eu tô falando. E para o vídeo não ficar muito longo, né, eu vou ficar só até aqui. Mas quem tiver curiosidade em saber mais sobre este livro, né, pode estar lendo na Bíblia todos os outros capítulos e você pode estar assistindo também alguns vídeos de alguns pastores que ensinam, né, sobre este livro, dão estudos bíblicos. Eu, no caso, eu assisti o do pastor Antônio Júnior, que ele foi uma semana de estudo bíblico sobre sobre o capítulo 1 do livro de Provérbios. Então, isso me ajudou um pouco a entender, né, aqui a palavra, o que Deus queria falar através dessa palavra que foi escrita pelo rei Salomão. Como eu falei, seria um áudio para colocar no grupo, mas Deus colocou no meu coração de colocar no canal falando sobre este capítulo. Então, que Deus abençoe a todos vocês, que Deus venha abençoar o lar, a família de cada um de vocês. E eu peço a cada um, né, quem não é inscrito no meu canal, se puder me ajudar a se inscrever, deixar um joinha aí embaixo no vídeo para nos ajudar, para que o YouTube possa começar a recomendar os nossos vídeos. Que Deus abençoe a cada um e derrame muitas bênçãos sobre cada um de vocês. Deus abençoe. Sinto que o seu amor é pra mim como uma